braço era compatível com o meu e transplantei em 2017 e desde então Boa noite. Então, para darmos início a esse tema de transplante, é preciso relembrar que antes da pessoa chegar ao princípio em si de fazer o transplante, possivelmente antes ela já passou por algum tratamento ou procedimento, que muitas das vezes é um procedimento demorado e doloroso. Então, para dar seguimento nisso, hoje a gente vai ter foco principal no transplante duplo, sendo assim o rim e, consequentemente, o pâncreas também. Vivi, tá mudo o seu áudio. Peço desculpas, boa noite, pessoal. Precisamos compreender, o transplante é a substituição de um órgão doente por um órgão saudável. Essa substituição, ela só ocorre se houver um doador. Seja esse doador vivo ou cadavérico, é importante e fundamental que o mesmo precisa ser compatível com o receptor. O tratamento de escolha para os pacientes com doenças terminais se realiza para a melhor ou melhoria da qualidade de vida deste, sendo atualmente o recurso mais próximo dos órgãos saudáveis, tanto no ponto de vista médico quanto socioeconômico. Boa noite. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse mundo de transplante e transplantados, nós convidamos duas pessoas, a Bruna e o Thiago, e eles vão contar para a gente um pouco da experiência deles. Bruna e Thiago, desde já eu agradeço vocês por estarem aqui presentes conosco. Muito obrigado mesmo, de coração. E eu vou fazer uma pergunta para os dois agora. Referente para vocês apresentarem, primeiro o Thiago, depois a Bruna. Então, por favor, apresentem, fala o nome de vocês, a idade, onde que vocês moram, qual patologia que levou vocês a realizarem os transplantes e com qual idade que vocês realizaram esse primeiro transplante. Boa noite, meu nome é Thiago, moro em Santana de Parnaíba, tenho 24 anos, sou diabético desde os 7, devido à diabetes, perdi a visão em 2017, com a visão, em 2017, passados os meses, eu tive a notícia que eu perdi a infunção renal, aí passou uns meses, aí veio o doutor, falou que eu ia precisar de hemodiálise, só que eu falei para ele que eu tinha medo de fazer hemodiálise. Entendi. Então, o seu primeiro transplante, Thiago, foi com quantos anos? Com 20 anos. 20 anos. Olá, Bruna, pode falar um pouquinho sobre você? Boa noite, meu nome é Bruna, tenho 30 anos, eu sou diabética desde os 8, aí com isso eu desenvolvi, perdi a função renal e acabei tendo que entrar para o hemodiálise em 2017. Aí, depois disso, eu fiz o transplante, né, de pâncreas e rim, o duplo, em 2019. E atualmente eu morava em Minas, atualmente eu moro aqui, em Santana de Parnaíba, São Paulo. Entendi. E vocês são um casal, né? Isso, agora nós estamos juntos, né? Nós nos conhecemos lá na clínica, onde nós fizemos o transplante na Hepato. Na época, eu não conhecia tanto eu não conhecia o Thiago, né? Eu tinha feito transplante junto com ele. Aí a gente acabou se conhecendo lá. Entendi. Bruna, boa noite, né, Thiago? Boa noite, Bruna. Quando o médico disse que você começaria o tratamento de hemodiálise, você tinha noção ou conhecimento do tratamento, de como seria?
No começo, não, porque onde eu morava, lá em Minas, eu não conhecia ninguém e também não tinha tanto conhecimento, por ser uma cidade pequena. Compreendo. Foi passado para você as orientações referentes ao processo de tratamento e como iria funcionar, certo? Em algum momento, diante do processo de tratamento, você foi em busca de saber os efeitos desse tratamento, os efeitos colaterais que poderia causar? No primeiro momento, não, porque como eu tinha acabado de receber a notícia do transplante, perdão, da hemodiálise, né? Eu peguei e não quis saber tanto. Aí, conforme eu fui tendo algumas reações devido à hemodiálise, eu procurei saber mais na internet e também com meus próprios amigos ali onde fazer hemodiálise. Compreendo. Então, diante de algumas reações que você veio tendo, você foi em busca da informação. Isso. E Bruna, sabendo dos efeitos colaterais, em algum momento você achou que só a hemodiálise seria o suficiente? Então, quando eu comecei a fazer hemodiálise, eu achava que ia ficar só nisso, que eu ia ter que ficar na máquina por quanto eu vivesse. Só que aí, com o passar dos dias, conforme do tempo fazendo hemodiálise, eu fui conversando com as outras pessoas que lá também faziam, e eram diabéticas ou não, e elas sempre falavam que os diabéticos tinham menos tempo de vida referente a outras pessoas, só com problema renal. Então, com isso, eu procurei outra forma de tratamento. Tiago, você mencionou que perdeu a visão devido a diabetes. Com quantos anos você perdeu a visão? Eu tinha 20 anos. E a partir daí, você imaginava que chegaria ao ponto de você ter que fazer diálise? Não, eu achava que ia ficar só no tratamento da visão. Aí foi na época que passou uns meses, veio a notícia para mim que eu perdi a função renal. Entendi. Boa noite, Tiago. Boa noite, Bruna. Boa noite. Tiago, a minha pergunta é para você. Por que você não fez hemodiálise? Porque eu sou um menino que eu tenho muito medo de agulha. Não tenho muito pavor de sangue. Aí eu tenho muito pavor mesmo de agulha. Medo. Entendi. E o médico explicou referente à fístula e o catéter, que é um dos meios de fazer hemodiálise. Qual era seu medo de fato? Era somente das agulhas? Não, eu tinha uma vizinha também que ela já me falava, né, sobre hemodiálise. Eu não fazia antes, eu não fazia antigamente. Só que ela já me falava, porque ela tinha fístula. E ela falava que toda vez que ia para hemodiálise, era 2 agulhas grossas que furava a fístula. E todo dia que ela ia fazer hemodiálise, tinha que furar. E nisso eu ia pegando medo. E eu tenho muito medo de agulha, e antes quando eu via sangue, eu também tinha muito medo. É que hoje em dia eu não vejo mais. Aí eu só tenho medo da agulha. Entendi. Tá bom, Tiago. Obrigada. Boa noite, Tiago. Boa noite, Bruna. Boa noite. Tiago, e sabendo sobre esses riscos que tinha, tanto da fístula quanto do catéter, que poderia te causar infecções, você chegou a conversar com o médico, tirar dúvidas por que você teria essa infecção por conta do catéter? Não. Essa minha vizinha, ela já tinha colocado o catéter antes de pôr a fístula. Uhum. Por causa disso, ela falava para mim que não podia molhar o cabelo, não podia cair água no catéter, que senão dava infecção. E ia ter que tirar do pescoço para colocar a fístula. Aí eu já mexi com isso. Certo, então, seguindo essa opinião que você soube a partir dela, acredito que foi passado para você pelo seu médico 2 opções, né, de procedimentos, que seria tanto a hemodiálise quanto a diálise peritoneal. Então, assim, você acabou optando por fazer a diálise peritoneal, porque era um procedimento menos invasivo, digamos assim, certo? Certo. Ele deu 2 opções. Ele deu diálise peritoneal ou o transplante também. Certo. Então, assim que você começou a realizar esse procedimento de diálise peritoneal, você já conseguiu dar entrada para a fila de transplante ou demorou algum tempo? Eu entrei na fila de transplante, mas ele falou que podia fazer a doação também. Uhum. Minha mãe se ofereceu, se propôs a fazer os exames para estar vendo se é compatível comigo, para poder estar doando.
Então, nesse caso, ela já era uma pessoa compatível e conseguiu realizar a doação para você, certo? É, certo, isso mesmo. Entendi. E Bruna, você nos contou que ficou 1 ano e 9 meses em Minas fazendo hemodiálise. O seu transplante foi feito lá? E conta pra gente como você chegou em São Paulo. Então, lá em Minas, onde eu morava, por ser uma cidade pequena, lá só tem o transplante de rim. E minha médica tinha orientado que eu precisava fazer o pâncreas e o rim devido à diabetes. Aí, na época, minha nefrologista que fazia meu tratamento lá de hemodiálise e acompanhava, ela tinha feito residência aqui em São Paulo, no Hospital Beneficência Portuguesa. Aí, como meu pai também morava aqui em São Paulo, eu acabei vindo para cá. Tiago, sabe, você fez diálise peritoneal, né? Isso. Sabemos que a diálise peritoneal feita em casa tem que ter um local limpo e bem conservado, né? Quem recebeu as orientações de como aplicar a diálise em você e se você fez alguma mudança em casa por conta da diálise, desculpa. Então, para fazer diálise tem que ter um treinamento. E minha mãe fez esse treinamento. E tem que cortar as unhas, não pode ter unha grande. Tem que lavar a mão bem lavadinho. E sim, teve mudança na minha casa. Teve que colocar uma porta no quarto. Para ela me conectar na máquina, não podia ter nenhuma corrente de ar. Tinha que esterilizar tudo com álcool 70. Certo. Na época você trabalhava e que horas você fazia a diálise? Não trabalhava porque eu já era deficiente visual. Eu entrava na máquina 10 horas da noite e só saía da máquina 7 horas do outro dia, da manhã, 7 horas da manhã. Boa noite, Tiago. Boa noite, Bruna. Boa noite. Tiago, você falou que a sua mãe que fazia o tratamento da diálise em você e também comentou que ela teve que se afastar do serviço para poder te dar toda a assistência. Nesse período, você assistiu alguma ajuda do governo? Alguma ajuda financeira? Não, na época ela teve que se afastar para fazer diálise em mim. A única ajuda que o governo me dava era os negócios para fazer os curativos, o álcool, gases, a pomada, só essas coisas que ele ajudava. E também o líquido que eu usava para penetrar na minha barriga, colocar dentro da minha barriga. Entendi. E você acha que ficou um pouquinho complicado financeiramente falando? Sua família? Nossa, ficava, por causa que era muito difícil, que só meu pai trabalhava na época. Entendi. E você, Bruna, na época que você fazia o tratamento, alguém te ajudava ou você trabalhava? Então, na época, eu morava no interior de Minas e morava em Tuiutaba. Eu tive que mudar para Uberlândia. Aí a minha tia ofereceu para eu ficar na casa dela morando lá. E eu trabalhava em Tuiutaba de vendedora. Aí eu fui afastada e recebi o auxílio doença. Mas no Entendi. governo nada. Mas Só. para você também ficou complicado essa parte financeira um pouquinho? Ficou, porque como eu tinha na época, onde eu morava era interior, igual eu falei, lá não tinha hemodiálise, não tinha tanto centro de hemodiálise do SUS. Então eu tive que acabar fazendo um convênio e fazer tudo particular mesmo. Certo. Boa noite, Tiago. Boa noite, Bruna. Boa noite. Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois. Eu queria saber, como a Vivi tinha falado, que nós sabemos que o tratamento ele causa efeitos colaterais, né? Eu queria saber de vocês se causou, o que causou e o que mais afetou, assim, o ponto que vocês acham que realmente pegou. Então, na época que eu fazia diálise, eu acabava de dialisar de manhã, eu saía da máquina, já ficava vomitando, eu tinha muita anemia, eu ficava muito fraco. Aí, nisso, não adiantava nada a minha diálise. Já no meu caso, eu tinha bastante anemia, porque como a gente retirava o sangue na máquina, né, acabava tendo anemia. Como eu era diabética, eu tomava insulina, eu tive até que trocar, porque eu tinha muita hipoglicemia. Então, sempre estava internada, ocorria muitas infecções. Então, foi bem complicado, né?
Foi, na época foi complicado. A gente passou por alguns períodos ruins e demorou um tempo para estar melhorando. Eu imagino. Tiago, como você falou mais um pouquinho na frente para Camila, é a sua mãe que fez a doação do rim para você, né? Isso.